Visitantes de livrarias e bibliotecas escolares e públicas encontram com facilidade títulos sobre o Egito Antigo. Obras sobre os deuses egípcios, o Livro dos Mortos, tumbas e faraós são abundantes e novos títulos continuam a surgir. Então, seria realmente necessária mais uma publicação que não apresenta materiais recém-escavados ou redescobertos em museus? Como historiador, considerei que sim. Do contrário, este teria sido um projeto fútil. Levantamentos básicos sobre a história do Egito Antigo são surpreendentemente raros, e os que existem tendem a ser ou breves e voltados a um público muito geral, ou detalhados e destinados a quem fez da egiptologia uma ocupação de toda a vida. Meu objetivo aqui é apresentar algo intermediário, uma visão geral introdutória do passado antigo do Egito, com uma única voz narrativa que espero incentive os leitores a se aprofundarem em uma das civilizações mais fascinantes da história mundial. Este volume pretende servir como livro-texto introdutório para cursos sobre o Egito Antigo, mas também oferecer às muitas pessoas intrigadas por sua cultura um resumo geral da situação histórica ao longo de mais de 3.000 anos de existência. Como autor, precisei fazer muitas escolhas sobre o que incluir e omitir, e onde concentrar a atenção, e pode ser útil esclarecer o que motivou essas decisões. Mesmo que estudiosos do Egito Antigo frequentemente se queixem de que certas coisas são incognoscíveis por falta de evidências, um grande problema no estudo de sua história, de fato, ainda há uma vasta gama de temas que podemos discutir. O que apresento aqui é uma seleção pessoal entre muitas possibilidades. Sei que muitos leitores sentirão que ignorei injustamente ou tratei de modo superficial assuntos que consideram interessantes: arte, cultura material, religião, guerra, mulheres, entre outros. Neste livro, concentro-me na história política, mas também dou ênfase às interações sociais e presto atenção especial a como pessoas de períodos posteriores, incluindo nós hoje, olharam para épocas ou personagens do Egito Antigo. Tenho plena consciência de que outros teriam escrito um livro diferente e teriam focado em questões que lhes dizem mais respeito, mas espero que minhas escolhas não sejam demasiado idiosincráticas e que agradem a muitos leitores. Embora eu tenha organizado o livro segundo a sequência padrão de períodos reconhecida na história egípcia, nos capítulos procurei evitar o formato utilizado por muitos levantamentos. As fontes antigas incentivam uma apresentação da história do Egito como uma sucessão de reinados individuais bem agrupados em 31 dinastias. Esse esquema é bastante seguro e oferece uma estrutura clara e fácil de seguir, mas impede o reconhecimento de padrões e pode se tornar monótono. Como a organização dinástica é tão central na maneira como estudiosos analisam qualquer aspecto do Egito Antigo, inclui em cada capítulo resumos breves que destacam reinados e dinastias, de modo que os leitores possam relacionar com mais facilidade as informações que leem ou veem em outros livros, artigos, museus e programas de TV com as discussões aqui apresentadas. Mas nas narrativas principais, evitei uma exposição puramente cronológica. Histórias introdutórias frequentemente apresentam informações sem contextualizar as evidências. Mesmo quando fazem referência meticulosa a inscrições específicas ou papiros, nem sempre fica claro se essas fontes são únicas ou selecionadas entre muitas semelhantes. Por isso, começo cada capítulo com uma breve apresentação das evidências escritas antigas disponíveis sobre o período abordado. Como a análise de fontes primárias é parte essencial do trabalho de um historiador, discuto também, em cada capítulo, um ou mais documentos em detalhe. A leitura de fontes históricas antigas não é direta. Elas exigem muita interpretação antes de se tornarem os alicerces das histórias que construímos. É, portanto, importante compreender a natureza das evidências que os historiadores utilizam ao investigar um determinado período ou questão. Por fim, talvez o desafio mais difícil ao escrever levantamentos introdutórios seja o fato de que eles não argumentam, afirmam. Mesmo que frases sejam atenuadas por expressões como aparentemente, muitas vezes omitidas para não sobrecarregar o texto, elas passam a impressão de certeza. Isso está longe de ser verdade. Cada página, se não cada parágrafo, deste livro provavelmente contém alguma afirmação que contrariará alguém que já defendeu outra interpretação em textos ou palestras. É impossível reconhecer todas as opiniões acadêmicas em um livro introdutório que aborde toda a história do Egito Antigo.
Optei por seguir interpretações que considerei mais convincentes ou interessantes, e no guia de leitura complementar dou preferência às obras que mais me ajudaram a tomar essas decisões. Como a maioria dos meus colegas, exijo de meus alunos que citem as fontes que utilizam em seus trabalhos de pesquisa. Pode, assim, aparecer que estou dando um mau exemplo ao não indicar especificamente de onde tirei uma ideia ou qual interpretação acadêmica segui. Se tivesse escolhido incluir referências bibliográficas completas, teria produzido um livro muito diferente, mais longo e provavelmente mais intimidador para o leitor geral. No entanto, para evitar a impressão de que o que escrevi é consenso geral, incluí sessões chamadas debates-chave em cada capítulo, nas quais examino diferentes pontos de vista sobre determinado tema e forneço notas mais detalhadas com referências acadêmicas. Nessas sessões, frequentemente destaco como as interpretações mudaram em razão de preocupações modernas, mais do que por uma compreensão mais clara. Historiadores não vivem no vácuo, né? E seus interesses e explicações refletem suas próprias condições. Reconheço que, mesmo nessas sessões, não pude mencionar tudo o que já foi escrito sobre um tema. A bibliografia é simplesmente extensa demais. Incluo diversos sites da internet em minhas citações, o que pode parecer, para alguns colegas, uma concessão a uma tecnologia cuja validade acadêmica ainda não foi plenamente comprovada. De fato, um dos aspectos mais irritantes do tratamento do Egito Antigo na internet é a quantidade de disparates que se apresentam com a mesma autoridade que os resultados de investigações científicas de alto nível. No entanto, o impacto da internet sobre nosso acesso ao conhecimento não pode ser ignorado. E, embora eu não seja muito hábil em seu uso, faço referência a sites que considero úteis e que frequentemente oferecem muitas imagens. Assim como ocorre com minhas referências a publicações impressas, essas indicações são parciais. Devo reiterar que este livro é uma introdução. Espero que leve o leitor a uma exploração mais profunda da civilização egípcia antiga, uma das maiores da história humana. Escrever este livro foi um empreendimento de longo prazo e devo agradecer a várias pessoas por sua ajuda e incentivo. Al Bertrand foi quem primeiro me interessou pelo projeto e organizou um grupo de estudiosos para ler todo ou parte substancial da obra. Sou muito grato a Ronald Leprohon, Gay Robbins, Thomas Schneider e Willeke Wendrick, que me livraram de erros embaraçosos e me incentivaram a formular as ideias com mais clareza. John Baines leu o manuscrito inteiro com sua habitual perspicácia e atenção aos detalhes e sugeriu melhorias em todos os aspectos. Katia Barbage, Nova York, e Robert Simpson, Oriental Institute, Universidade de Oxford, atualizaram e padronizaram as traduções das fontes egípcias citadas. Richard Parkinson, British Museum, Londres, permitiu que eu citasse várias de suas traduções literalmente, assim como Robert Simpson no caso da Pedra de Roseta. Como de costume, todos os erros remanescentes são de minha inteira responsabilidade. A equipe da Wiley Blackwell, como sempre, foi muito prestativa e eficiente. Agradeço a Hayes Humber, que sucedeu Al Bertrand como editor responsável, a Deirdre Ilkson e a Galen Smith. Por fim, sou grato aos meus alunos da Universidade de Columbia, que ao longo de muitos anos ouviram minhas aulas sobre a história do Egito Antigo e me obrigaram a aperfeiçoar meu raciocínio e meus métodos de apresentação. Sou especialmente devedor ao grupo que fez o curso na primavera de 2009, numeroso demais para citar individualmente, e usou o manuscrito em andamento como livro-texto. Informei a eles que eram cobaias, e parece que sobreviveram muito bem à experiência.